Louvado é o nome do nosso Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite. Que Deus vos abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, mais uma live aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine em todos os teus caminhos, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz e te prospere em todos os teus caminhos. Muito bem-vindos. Espero que vocês tenham tido um dia abençoado e mesmo que em meus desafios, eu creio que o Senhor vai te dar uma direção para você vencer qualquer desafio para a glória do Senhor. Se você que está aqui pela primeira vez, prazer, eu sou o Pastor Luiz, bem-vindo também, já se inscreva, ative as notificações e a partir de hoje vamos caminhar juntos na fé. Nós estamos vivendo esse propósito essa semana, de segunda a sexta-feira, esse tema, às 8h30 da noite, esse tema, você é o melhor de Deus. O dia que você compreende o seu real valor na presença do Senhor, como nós falamos ontem à noite, se você não assistiu, depois eu peço que você assista. É muito forte o que o Senhor nos mostrou, quem assistiu viu. Moisés, quando Deus diz para Moisés, Moisés, vai lá em Faraó e você vai dizer para ele deixar o povo ir. Sabe o que Moisés falou para Deus? Senhor, quem sou eu para fazer tal coisa? Esse é um ponto-chave de muitas pessoas, não saber quem você é na presença do Senhor. Quando Moisés disse quem sou eu, traduzindo ele estava falando, eu não sou capaz de fazer isso. Ele dizia, eu tenho problema na língua, eu sou pesado de língua, eu não sei guerrear, eu não sei lutar. Ele até falou para Deus, nós falamos ontem, ele disse, Senhor, envia outro, envia quem hás de ir, menos a mim. Porque Moisés se julgava incapaz de fazer aquilo, porque ele perguntou para Deus, quem sou eu? Esse é um ponto-chave. Quando você não sabe quem é você em Deus, quando você não sabe o teu valor na presença do Senhor, também você não saberá o seu valor diante dos inimigos. Anote isso. Quando você não sabe o seu valor na presença do Senhor, também você não saberá o seu valor diante dos inimigos e fatalmente você não enfrentará nenhuma situação. Mas hoje, mais uma vez, estamos aqui com a graça e misericórdia do Senhor e eu quero trazer uma direção para vocês. Está aqui em Salmo 113, eu vou mostrar para vocês algo que vai tocar no teu coração e vai te abençoar, tá? E depois eu quero chamar você para a gente orar, para a gente pedir para Deus, para Ele confirmar essa palavra em nossos corações. Se você tem um amigo, um familiar, que está passando por um momento de dificuldade, de adversidade, compartilhe o link dessa transmissão para essa pessoa, vai fazer um bem tão grande para ela. A Bíblia fala assim que para aquele que está farto, pisa em favo de mel, mas o que está em falta, todo amargo é doce. Para o faminto ele pisa no favo de mel, mas para aquele que está com fome, todo amargo é doce. Então uma pessoa que está realmente precisando de ajuda, ela não vai rejeitar a palavra do Senhor, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui em Salmos de número 113. O título diz, o Senhor o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo 113. Eu quero que você escreva nos comentários, tá? Seu nome, o nome da sua família, pessoas que você quer e acredita que Deus vai tocar e vai abençoar. Deixa um pedido de oração em nome de Jesus, escreva seu nome, a cidade de onde você está me assistindo, que daqui a pouco eu quero ministrar uma bênção sobre todos vocês. Se você me assistiu na segunda, se você me assistiu na terça, então significa que Deus está falando com você e você está aqui de novo, e você que vai assistir pela primeira vez, você vai entender que o Senhor tem um propósito para a tua vida e amanhã a gente vai voltar aqui nesses 5 dias da semana, de segunda a sexta, às 8h30 da noite, você vai entender que você é o melhor de Deus nesta terra. Você foi ungido, você foi capacitado, você foi abençoado, qualificado por Deus para dominar, para desfrutar de favor, para desfrutar de bênção. Você não foi chamado para derrota, você foi chamado para vitória. Você não foi feito para viver na miséria, mas sim na abundância. Você não foi feito para o pecado, mas sim para a graça. Você não foi feito para a depressão, mas sim para a alegria. Você não foi feito para o fracasso, mas sim para o sucesso. E Deus te chamou para isso.
e te ungiu e te capacitou para isso. Eu tenho dito uma coisa muito importante, anote isso. Quando você fracassa em alguma área da sua vida, quando você fracassa em algum setor, até o nosso corpo passa mal. Sabe por quê? Porque a gente não foi programado para dar errado. A gente não foi formado para dar errado. A gente foi formado para viver as bênçãos do Senhor. Por isso que em Gênesis a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, homem e mulher, e a Bíblia diz que o Senhor nos deu domínio e nos abençoou. Você é abençoado. Primeiro ponto de partida, anote isso. Você é abençoado. E quando você entende isso, como Moisés, quando diz, quem sou eu para fazer isso? Sem saber quem ele era, sem saber que ele era a imagem e semelhança de Deus, ele nunca ia conseguir enfrentar Faraó. Ele só conseguiu enfrentar Faraó quando ele chegou lá e botou o dedo na cara dele e falou, eu estou aqui como representante do Deus vivo e você vai ter que deixar o povo ir. Quando ele meio que não queria ir, Deus falou para ele, eu vou, quando ele estava decidindo aí, Deus falou, você vai, e aí ele reclamou, Senhor, mas eu não sei falar direito, meu irmão pode ir comigo? O Senhor falou, o seu irmão vai com você, o seu irmão será profeta e você será como Deus, você vai falar e o seu irmão vai profetizar, sabe por quê? Porque Deus falou isso para ele, porque ele era a imagem e a semelhança de Deus. Quando você sabe que você é a imagem e a semelhança do Deus vivo, você enfrenta qualquer faraó, você enfrenta qualquer situação e você vai porque você foi chamado para viver a bênção do Senhor. Eu vou mostrar para você aqui em Salmo 113 a posição que muitas pessoas se encontram e a posição que Deus te chamou para estar. Salmo 113, no verso 1. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante. Em todo o tempo, louve a Deus. Ele diz no verso 4, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Olha o que ele fala. Verso 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Agora preste atenção no verso 7, preste atenção. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Esse é o projeto de Deus para nós. Esse é o projeto de Deus para você. É o plano de Deus para você. Nada fora disso. Esse é o projeto do Senhor para você. Algumas pessoas acabam sendo desvalidas, estando no monturo, se tornando necessitado, devido às frustrações, devido a muitas mentiras, a muitos enganos, devido talvez até mesmo à condição social, mas a sua condição não é social, a sua principal condição é a espiritual, e quando você entende a sua condição espiritual, quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, você se recusa a estar naquela situação. Lembra do filho pródigo? Quando ele entende e caindo em si, ele entendeu, eu sou filho do meu pai, eu não preciso estar passando por isso. Ele sendo a imagem e a semelhança do seu pai. Então ele volta e o pai o restitui tudo. O pai não questionou, o pai não reclamou, o pai não brigou, simplesmente o pai falou, filho, que bom que você está de volta. Vamos fazer uma festa. Quando ele diz no verso 7, ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, Deus está dizendo aqui, o seu lugar é com os príncipes do meu povo. E ele ainda diz, e faz que a mulher estéril seja mãe de filhos. Porque para uma mulher que tem muitos filhos, ou mesmo um ou dois, ela está tranquila. E talvez ela não optou por ter filhos, é uma decisão. Mas a estéril, ela não tem opção. Simplesmente ela não pode. E quantas mulheres estéreis que têm um desejo de ser mãe, têm um desejo de gerar e testemunhar que tem um filho. Deus manda profetizar, se há alguma mulher estéril me assistindo agora,
o Senhor te fará ser mãe de filhos. Receba isso. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Deus mandou declarar isso sobre algumas mulheres que são estéreis e o Senhor te concede isso. Quando ele diz, ele levanta do monturo necessitado. Ele levanta do pó necessitado e do monturo desvalido. Essa pessoa para o mundo não vale nada. Mas quando você olha, por exemplo, se você deixa no monturo é montão de lixo, né? Se você vê lá no monturo, caído, uma moeda de R$1, toda suja, alguém vai olhar e vai dizer, tá tudo sujo. Mas a pessoa que dá o devido valor vai dizer, não, essa moeda suja vale a mesma coisa que a moeda limpa. Quando você compreende o seu real valor na presença do Senhor, você sabe que o monturo não é o teu lugar. Você sabe que a sarjeta não é o seu lugar, o pecado não é o seu lugar, a depressão não é o seu lugar, as mágoas não é o seu lugar, a tristeza não é o seu lugar, a miséria não é o seu lugar. Deus diz, ele levanta do monturo necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo, um tempo de honra, um tempo de favor, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção. Deus está dizendo para você, aonde você está, o que você está passando, mas saiba que você foi chamado para dar certo. Se você pegar caminhando na rua e achar um lugar, um monturo, um monte de lixo e alguém lá catando lixo jogado, muitas pessoas não vão dar valor, dizendo assim, olha, essa pessoa poderia estar produzindo para algum governante. Vai dizer assim, essa pessoa não paga imposto, essa pessoa não tem empresa, essa pessoa não produz, essa pessoa não faz nada. Mas Deus não olha assim. Deus olha e diz, essa pessoa é capaz. Não importa o que você está passando, você não foi chamado para estar nessa situação. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para o pecado. Você não foi feito para a depressão. Aonde você está, você não foi feito para essa situação ruim. A não ser que você esteja numa situação boa, você foi feito para isso. Mas você não foi feito para o pecado. Você não foi feito para a mentira, você não foi feito para o desemprego, você não foi feito para a miséria, você não foi feito para passar fome, você não foi feito para passar necessidade, você foi feito para se assentar à mesa com os príncipes do Senhor. Aleluia! Os príncipes do seu povo. Deus está olhando para você e dizendo, tu és a minha imagem e a minha semelhança. Você foi chamado para dar certo, você foi chamado para prosperar, para ser uma bênção. Você foi chamado para isso. Sabe por quê? Quando você falha, você se sente mal. Sabe o que acontece? Sabe quando a gente falha? Sabe, você fez um projeto, você fez um plano, você fez um investimento e deu errado. O teu corpo se sente mal. Sabe por quê? Porque você não foi feito para dar errado. Você foi feito para dar certo. Você foi feito para dominar. Como o Senhor diz em Gênesis, Deus nos deu domínio e nos abençoou. Você foi altamente abençoado pelo Senhor. Por isso que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus colocou as coisas no lugar, porque estava tudo fora. Por exemplo, o que Moisés falou para Deus, dizendo assim, quem sou eu? É porque ele tinha perdido a sua identidade. As lutas, as frustrações, as mentiras que fizeram contra ele, as calúnias que fizeram contra ele, o fizeram perder a sua identidade. Ele era um bom pai, ele era um bom marido, ele era um bom genro, ele era um bom profissional cuidando das ovelhas do sogro dele ali, ajudando ele ali, mas ele não sabia a sua identidade como a imagem e a semelhança de Deus. Quantas pessoas no Brasil e no mundo não sabem do que são capazes? Não sabem da bênção que está neles, não sabem da sua identidade. Jesus foi lá na cruz e deixou as coisas ajeitadas agora e colocou as coisas no seu devido lugar. E estar na presença de Jesus é ter consciência do seu real valor, do que você representa para Deus e do que você acredita, do que você é capaz na presença do Senhor. Você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Eu falei isso e torno a repetir. Anote isso, isso é importante. Quando você não sabe
e não reconhece o seu valor na presença de Deus, também você não vai reconhecer o seu valor diante das adversidades. Por isso que muitas adversidades têm derrubado muita gente. Por isso que muitas adversidades têm destruído famílias. Por isso que muitas adversidades têm destruído projetos. Mas não é porque você não é capaz, não é porque você não tem capacidade, é porque você não pode, é porque você não compreende o seu valor na presença do Senhor. Mas nesta noite, neste momento, assim diz o Senhor, que os seus olhos se abram e que você compreenda que você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Aleluia! Escreva isso, eu sou a imagem e a semelhança do Deus vivo. Vamos, escreva isso nos comentários. Eu sou a imagem e a semelhança do Deus vivo. Você precisa crer, confessar e declarar isso todos os dias, porque o maligno trabalha incansavelmente para fazer com que as pessoas esqueçam da sua identidade no Senhor. O Satanás não importa se você é um bom religioso, Satanás não importa se você é um bom frequentador de igreja, Satanás não se importa se você faça obra de caridades, Satanás não se importa com o que você faça, desde que você não entenda a sua identidade, desde que você não entenda que você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Mas o dia que você compreende, isso é libertador, você é liberto, cadeias são quebradas, correntes são quebradas, grilhões são quebrados, você é liberto das amarras do maligno, porque você foi chamado para dar certo. Como Deus, quando fez Adão e Eva, eles foram chamados e feitos para dar certo, mas Satanás veio e com o pecado e atrapalhou tudo. Por isso que Jesus foi na cruz e acertou tudo. Agora você está em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Porque você deixa de ser a criatura remida, a criatura dirigida pelo mal, e agora passa a ser uma criatura dirigida pelo Espírito Santo, renovada, abençoada, fortalecida, chamada para o sucesso. Quando você passa a crer no valor de Deus na sua vida, você passa a dar valor nas pessoas, você passa a ajudar as pessoas a interceder, a orar, a abençoar. Ouça o que o Senhor está te falando. Você é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Você não foi feito para estar na situação que está. Você não foi feito para ficar amedrontado, desesperado. Talvez alguém está me assistindo e está no monturo, está caído, mas ele diz que levanta do pó. Sabe quando a pessoa, sabe essa expressão, quando a pessoa está no pó? Essa expressão é quando a pessoa, geralmente as pessoas falam assim, o fulano está na lama, né? Mas aqui na Bíblia, a Bíblia chama também essa expressão de Deus levanta do pó. Então ele diz aqui no verso 7, ele ergue do pó o desvalido. Porque o que se faz no pó? O que se planta no pó? No pó não tem nutrientes, se planta na terra, mas no pó, o pó não produz nada. Veja, por isso que ele ergue do pó o desvalido. Deus está te erguendo agora e te dizendo, tu és a minha imagem, a minha semelhança. Eu te chamei, eu te fiz, eu te ungi, te capacitei. Você foi chamado para o sucesso, você foi chamado para dar certo. Você não foi chamado para o pecado, mas sim para a graça. Você não foi chamado para o erro, mas sim para dar certo. Então ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Porque Deus está dizendo, você não foi feito para ser um necessitado. Toda vez que Deus vê um necessitado, então Deus chega até essa pessoa de algum meio, de alguma forma, como está chegando para você agora. De repente o meio que Deus achou para chegar até você foi essa transmissão. Para dizer para você, você é a minha imagem e a minha semelhança. Você não foi chamado para ficar do pó. Você não foi chamado para ficar no monturo. Você não foi chamado para ficar no pecado. Você não foi chamado para ficar no erro, na depressão. Deixa Deus te levantar e te colocar numa posição de honra, numa posição de destaque, numa posição de glória, de bênção. É isso que Deus manda declarar sobre a sua vida. Espero que essa palavra fale ao teu coração. Eu quero te convidar para nós orarmos agora e agradecemos ao Senhor por esse direcionamento
E eu creio que Deus está mudando decretos, está quebrando cadeias e que a partir de hoje, todas as manhãs, você vai se levantar e declarar: eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu fui feito para dar certo, eu fui feito para o sucesso, eu fui feito para a bênção, eu fui feito para dar um bom testemunho e isso vai acontecer, diz o Senhor. Quero fazer uma oração com você agora e eu quero fazer 2 convites para você no final dessa transmissão. Se Deus está falando com você, fique comigo até o final. Nós já vamos encerrar. Feche os teus olhos. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua palavra, pela direção que o teu Santo Espírito nos concede. Eu venho te pedir, Senhor, abençoa essas pessoas que me assistem de perto e de longe, recebendo esse direcionamento e esta palavra. Homens, mulheres, jovens, talvez, Senhor, alguns deles estão no pó. Talvez algum deles estão no monturo, o necessitado, o desvalido. Porque a gente só joga no pó o que não vale, só joga no monturo o que não presta. Mas para o Senhor tem validade, para o Senhor tem capacidade. O que as pessoas não veem, o Senhor vê. E o monturo e o pó não é o lugar das pessoas, como o pecado não é o lugar, a mentira, a miséria, mas sim viver a bênção do Senhor. Erga, Senhor, os teus filhos agora, levanta, Senhor, esta pessoa, coloca no lugar de destaque, no lugar de honra. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que venha o teu favor, que venha a tua bênção, que venha a tua provisão, que todo mal que cegava, todo mal que paralisava, todas as correias que trancavam, que prendiam, que caiam por terra todos os grilhões e aquilo que te amarrava saia em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, determino e profetizo isso. Seja abençoado agora em nome de Jesus. Respira fundo e tome posse da tua bênção em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer um convite para vocês antes de finalizarmos. E eu já agradeço por você estar aqui comigo e por você receber esse direcionamento da palavra do Senhor ao teu coração. Primeiro eu quero louvar a Deus pelos dizimistas e ofertantes da obra de Deus, pessoas que têm semeado no nosso ministério para que a gente possa levar a palavra de Deus mais longe. Esse mês eu chamei 30 pessoas para se tornarem parceiros ministeriais. 30 pessoas para que pudessem semear uma oferta e nos ajudassem a financiar a evangelização pelo Brasil. Não parece muita coisa, né? 30 pessoas com volta de R$70, não parece muito, mas na verdade vai fazer uma diferença muito grande no nosso ministério. E você que está sendo abençoado, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você colocar no teu coração, mesmo que você não possa, mas se você colocar no teu coração, pastor, eu quero ser uma dessas 30 pessoas, eu declaro e profetizo, o Senhor abrirá portas. Levante uma das mãos, você que crê nisso. Você que crê que Deus prospera. Você que crê que semear na obra faz diferença na tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja próspero. Que o dom da prosperidade se confirme sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Amém? Como que eu faço, pastor? As pessoas que vão na igreja no domingo, dia 11, elas vão apresentar presencialmente. Porque no domingo, dia 11, nós vamos ter esse evento chamado Você é o Melhor de Deus. Aqui na nossa Igreja Celestial da Unção de Deus, Rua Azevedo Marques, número 128, no centro da cidade de Francisco Morato. Às 9 da manhã, nós estaremos vivendo esse evento glorioso, com o tema Você é o Melhor de Deus. Você é meu convidado a vir participar. Mas se você mora em outra cidade, em outro estado, está sendo abençoado, está sendo evangelizado, mas você não pode estar aqui, mas quer ser uma dessas 30 pessoas, você pode fazer o seu voto aí de onde você está. Imagina que assim como você está sendo alcançado por uma palavra de evangelização, por pessoas que semearam,
Agora chegou a tua vez de semear na vida de outras pessoas. Se o que eu estou falando para você não tem validade, não tem efeito e não serve, tudo bem, não é com você que eu estou falando. Mas se Deus está tocando no teu coração, torne-se um semeador desse ministério. E aí a chave Pix é o CNPJ da igreja. Você vai clicar no título do vídeo e vai aparecer os dados da igreja. Então até o dia 10 de setembro, eu quero que você torne-se uma dessas 30 pessoas. Eu declaro isso. Todos que semearem, o Senhor enviará uma provisão. A não ser que você não tenha condição nenhuma. Mesmo assim Deus vai te honrar. Mas a Bíblia diz, aquele que tem na mão o poder de fazer o bem não faz, peca. Se você pode ajudar e semear, o que te impede? O que te impede de me ajudar a levar a palavra de Deus mais longe para mais pessoas? Bom, esse é meu convite. Faça o teu voto, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E amanhã voltamos às 8h30 da noite e às 6 da manhã, com oração, as 7 orações para Deus te prosperar durante todo o seu dia, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe a todos e até mais.